Você acabou de comer. E poucos minutos depois, a fome voltou. Como isso é possível? Seu estômago está cheio, mas seu corpo continua pedindo mais. Isso não é falta de controle. É um sinal. E ignorar isso pode estar te levando direto para um problema silencioso. Se você sente isso com frequência, fica comigo até o final. Porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você entende a sua fome. E antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa seu like e se inscreve. Isso pode ajudar mais pessoas a perceberem sinais que estão ignorando todos os dias. A maioria das pessoas acredita que sentir fome logo depois de comer significa que comeu pouco. Mas a verdade é outra. Você pode estar comendo o suficiente, ou até demais. E mesmo assim, seu corpo continua pedindo comida. O problema não é quantidade. É o que acontece dentro do seu corpo depois que você come. E é aqui que muita gente começa a entrar em um ciclo perigoso, sem perceber. Você já passou por isso? Você come, se sente satisfeito por alguns minutos, e de repente, a fome volta. Mas não é uma fome leve. É aquela fome urgente, que parece que você precisa comer agora. E o mais estranho, você olha para trás e pensa: mas eu acabei de comer. Isso gera culpa, confusão. E até aquela sensação de que tem algo errado com você. Mas deixa eu te falar uma coisa importante. O problema não é você. É o que está acontecendo dentro do seu corpo, sem você ver. Existe um momento invisível, logo depois que você come, que pode definir se você vai se sentir saciado, ou desesperado por mais comida. E quase ninguém percebe isso. Quando você come alimentos como pão, bolacha, doces, ou até aquele café da manhã simples com pão e café, sua glicose sobe rápido. Muito rápido. E no começo, parece bom. Você sente energia, disposição, até um certo alívio. Mas esse efeito é uma armadilha. Porque o que sobe rápido demais, também cai rápido demais. E quando essa queda acontece, seu corpo entra em alerta. É como se ele dissesse: algo está errado. Precisamos de energia. Agora. Mesmo que você tenha acabado de comer. Mesmo que seu estômago ainda esteja cheio. É aí que vem aquela fome repentina. A vontade por doce. A necessidade de comer mais. E nesse momento, muita gente comete o mesmo erro. Come de novo. E sem perceber, entra em um ciclo. Sobe, desce, come, repete. E cada repetição desse ciclo vai deixando seu corpo mais sensível a esse descontrole. Mais dependente. Mais preso. E o mais perigoso é que isso parece normal. Porque acontece todo dia. No café da manhã. Depois do almoço. No meio da tarde. Aquela fome que chega rápido. E parece impossível de ignorar. Mas isso não é normal. É um sinal. Um sinal de que sua energia está desregulada. De que seu corpo está reagindo. E tentando te avisar. Só que como ninguém te explica isso, você acha que o problema é falta de disciplina. Falta de controle. Mas não é. É um pico invisível. Um pico que você não vê, mas sente. E se você não entender isso, vai continuar achando que está com fome, quando na verdade, seu corpo está apenas tentando se recuperar de uma queda. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes isso já aconteceu com você hoje? Esse é o tipo de coisa que parece pequena, mas que, repetida todos os dias, vai moldando o seu corpo, e o jeito que ele reage à comida. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que isso não para por aqui, e como esse ciclo pode ir muito além da fome. Agora presta atenção nisso, porque o que você vai entender aqui muda completamente a forma como você enxerga a sua fome. Você acha que está comendo porque quer, mas na verdade, seu corpo pode estar te obrigando. E isso é mais comum do que parece. Depois daquele pico, e da queda rápida da glicose, seu corpo entra em um estado de confusão. Ele não sabe que você acabou de comer. Ele não entende que seu estômago está cheio. Ele só sente uma coisa: falta de energia. E quando o corpo sente isso, ele entra em modo de sobrevivência. Não é exagero. É sobrevivência mesmo. Seu cérebro ativa um alerta interno. Como se você estivesse ficando sem combustível. E aí vem aquela sensação, que muita gente conhece bem. Uma inquietação. Um vazio estranho. Uma vontade difícil de ignorar. Não é só fome. É urgência. E nesse momento, se alguém te oferece um doce, um pão,
Um lanche rápido. Parece impossível dizer não. E depois vem a culpa. Por que eu não consigo me controlar? Porque eu acabei de comer e já estou com fome de novo. Mas aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Você não está falhando. Seu corpo está reagindo. Só que ele está reagindo do jeito errado. Porque ele foi condicionado a isso. Toda vez que você entra nesse ciclo de subir e cair rápido, seu corpo aprende que precisa agir rápido também. Ele começa a antecipar a queda. E passa a enviar sinais de fome. Cada vez mais cedo. Cada vez mais intensos. É como se ele dissesse: melhor garantir agora, antes que falte. E isso cria um padrão perigoso. Você começa a sentir fome. Sem realmente precisar de comida. Come por impulso. Come por necessidade emocional. Come porque parece inevitável. E aos poucos, você perde a confiança no seu próprio corpo. Não sabe mais diferenciar fome de verdade. De um sinal desregulado. E isso cansa. Cansa mentalmente. Cansa emocionalmente. Porque parece que você está sempre lutando contra você mesmo. Mas não é você contra você. É o seu corpo tentando lidar com um desequilíbrio que ninguém nunca te explicou. E quanto mais esse padrão se repete, mais forte ele fica. Mais automático. Mais difícil de quebrar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que essa fome não aparece depois de qualquer comida? Ela vem mais forte depois de certos alimentos. Depois de certos momentos. Isso não é coincidência. É o seu corpo respondendo ao que você está dando para ele. E se você não entende isso, vai continuar achando que o problema é falta de força de vontade. Quando na verdade, é um sistema inteiro dentro de você, funcionando no modo errado. E o mais preocupante, é que isso não para na fome. Esse padrão, essa confusão interna, é o que abre caminho para algo ainda mais sério. Algo que começa silencioso, mas que afeta milhões de pessoas, todos os dias. E é exatamente sobre isso que a gente precisa falar agora. Agora, presta muita atenção nisso. Porque é aqui que a maioria das pessoas se perde. E nem percebe. Tudo começa de forma inocente. Você come, sente aquele alívio. A energia sobe. E por alguns minutos, parece que está tudo bem. Mas aí, vem a queda. Aquela sensação estranha volta. A fome reaparece. A vontade por doce aumenta. E o que você faz? Come de novo. Parece uma decisão simples. Mas não é. É o começo de um ciclo. Um ciclo silencioso, que vai se repetindo, todos os dias. Sem pausa. Sem que você perceba. Você come. A glicose sobe. Cai rápido. A fome volta. Você come de novo. E de novo. E de novo. E cada vez que isso acontece, seu corpo vai se adaptando. Mas não de um jeito bom. Ele começa a depender desse padrão. Começa a esperar por esse sobe e desce. E o mais perigoso é que isso começa a virar um vício. Não um vício emocional apenas, mas físico, químico. Seu corpo passa a pedir aquilo que causa o problema. Você sente vontade de comer exatamente o que te desregula. Doces, carboidratos rápidos, alimentos que dão prazer imediato, mas cobram um preço depois. E esse preço vai ficando cada vez mais alto. Porque com o tempo, seu corpo precisa liberar mais insulina para tentar controlar essa montanha-russa. E aos poucos, ele vai ficando cansado, sobrecarregado, menos eficiente. E é aqui que muita gente começa a entrar, sem perceber, em um caminho perigoso. Um caminho que pode levar à resistência à insulina. Mas ninguém percebe no começo. Porque não dói. Não incomoda o suficiente. É só fome. Só uma vontade. Só mais um lanchinho. No meio da tarde. Só mais um doce depois do almoço. Só mais uma escapada. Mas somando tudo isso, todos os dias, por meses, ou anos, isso vai mudando o seu corpo. Silenciosamente. E quando você percebe, não é mais só fome. É cansaço constante. É dificuldade para emagrecer. É energia que não dura. É aquela sensação de que algo não está certo. Mas você não sabe explicar. E o mais frustrante é que parece falta de controle. Parece que você não consegue parar. Mas a verdade é outra. Você não está sem controle. Você está preso em um ciclo. Um ciclo que foi sendo construído. Refeição após refeição. Escolha após escolha. Sem que ninguém te alertasse. Agora deixa eu te perguntar uma coisa.
Quantas vezes você já tentou se controlar? E mesmo assim voltou pro mesmo padrão? Isso não acontece por fraqueza. Acontece porque seu corpo já aprendeu esse caminho. E ele repete. Automático. Só que aqui está o ponto mais importante. Todo ciclo pode ser quebrado. Mas primeiro, você precisa enxergar ele. E a maioria das pessoas nunca chega nesse nível de consciência. Continua vivendo no automático. Repetindo. Reagindo. Se culpando. Sem entender o que realmente está acontecendo. E enquanto isso, o corpo continua dando sinais. Cada vez mais claros. Só que existe um sinal específico. Um detalhe que quase ninguém percebe. Mas que pode revelar tudo isso, muito antes de virar um problema maior. E é exatamente isso que você precisa ver agora. Agora deixa eu te mostrar algo que pode estar acontecendo com você todos os dias. E você nunca percebeu. Não é algo gritante. Não é uma dor forte. Não é um sintoma óbvio. É silencioso. Disfarçado de algo comum. Aquela fome que volta rápido demais. Aquela vontade de comer. Mesmo sem estar realmente com fome. Aquela sensação de que, não importa o quanto você coma, nunca é suficiente. Parece normal, né? Mas não é. Esse é um dos sinais mais ignorados do corpo. E talvez, um dos mais importantes. Porque ele aparece cedo. Antes de qualquer diagnóstico. Antes de qualquer exame alterado. Antes de qualquer alerta médico. Seu corpo começa a dar sinais. Muito antes de algo mais sério acontecer. Mas como esse sinal não dói, não assusta, a maioria das pessoas ignora. Segue a rotina. Come do mesmo jeito. Repete os mesmos hábitos. E aos poucos, esse sinal vai ficando mais forte. A fome vem mais rápido. A vontade fica mais intensa. O controle parece menor. E junto com isso, outros sinais começam a aparecer. Cansaço sem explicação. Sonolência depois de comer. Dificuldade para perder peso. Aquela sensação constante de estar pesado. Mas ainda assim, muita gente continua ignorando. Porque ninguém ensinou a conectar esses pontos. Ninguém explicou que isso tudo pode estar ligado. E que aquele detalhe pequeno era, na verdade, um aviso. Um aviso de que o corpo está perdendo o equilíbrio. Agora eu quero que você pare por um segundo. E seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você já sentiu isso? E simplesmente ignorou? Quantas vezes você pensou? Isso é normal. Quando, na verdade, era seu corpo tentando te alertar? A verdade é que o corpo sempre fala. Sempre. Mas ele fala baixo no começo. E se você não escuta, ele começa a aumentar o volume. Até que chega um momento em que não dá mais para ignorar. E é exatamente isso que você precisa evitar. Agora você entende. Isso nunca foi só fome. Nunca foi só vontade. Nunca foi falta de controle. Era um padrão. Um ciclo. Um sinal. E agora, você tem duas escolhas. Continuar ignorando. E deixar esse ciclo se repetir todos os dias. Ou começar a prestar atenção. Começar a observar. Começar a agir. Porque pequenas mudanças, feitas agora, podem evitar problemas muito maiores lá na frente. Seu corpo está te dando sinais hoje. Para que você não sofra amanhã. Mas a decisão é sua. Se esse vídeo abriu seus olhos. Se você se reconheceu em algum momento. Não guarda isso só para você. Se inscreve no canal. Porque aqui no Corpo em Alerta, você aprende a identificar sinais que a maioria ignora. Antes que eles virem consequências. E me conta aqui nos comentários. Você já sentiu fome logo depois de comer? Eu quero saber. Porque isso pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E talvez esse seja o primeiro passo para mudar tudo.